Muito bem, irmãos. Agora nós chegamos no judaísmo. Nós vamos utilizar esse tempo, para falarmos um pouco sobre a fé judaica. O judaísmo é uma religião antiga e é a religião dos judeus. O judaísmo iniciou-se com o exílio babilônico, quando o povo judeu foi levado para fora da sua terra, e os babilônios eram a grande potência, né? E eles então lá tiveram que desenvolver mecanismos para sobreviver em território estrangeiro, né? E de uma forma oprimida. Então o que eles fizeram? Eles desenvolveram um sistema em que eles podiam conversar sobre seus valores, sobre a sua cultura, sobre a sua fé, né? E aí o judaísmo foi edificado propriamente na Babilônia. Mas é claro, por exemplo, se for usar uma linha histórica, valorizando mais a história, nós vamos começar com Abraão, né? Em Abraão a fé monoteísta inaugurada, né? Com o pacto de Deus com Abraão, e as coisas vão acontecendo, né? Vão acontecendo. Mas como instituição, para que eles pudessem preservar os seus valores e seguir adiante com a sua fé, eles estavam numa situação muito difícil ali, o exílio babilônico, né? E muitas das coisas se configuraram ali, inclusive foi onde nasceu a instituição chamada sinagoga, né? Desse período até o ano 70 depois de Cristo, como uma modificação ou extensão dos conceitos do Antigo Testamento, essa fé vai se desenvolver e vai ser institucionalizada. O cristianismo primitivo, havia os discípulos de Jesus e os que o seguem, não rejeitou e não ignorou os desenvolvimentos históricos naqueles 4 séculos que se seguiram depois de Esdras, né? Mas houve uma atitude de interpretação da lei e com valorização do aspecto moral e espiritual, mas sem colocar peso no aspecto ritual. Mas os judeus, eles estavam herdeiros de uma grande tradição, eles continuaram com os aspectos rituais e eles foram seguindo, então, com aquela linha, não só do Antigo Testamento, mas da interpretação do Antigo Testamento. Então, é bom falarmos sobre a Mishnah e o Talmud, né? Porque a Mishnah e o Talmud são codificações da lei oral, que são os ensinamentos rabínicos. Um rabino é um mestre de religião. Ensinamentos rabínicos, grandes mestres de religião, grandes mestres pensadores, né, questionadores, líderes, deixavam a apresentação das suas interpretações e orientações bíblicas referente à aliança. Essas coisas aconteceram do ano 200 até o ano 500 depois de Cristo, né? E as muitas tradições orais da Bíblia foram comentadas, então, por esses rabinos, grandes mestres, que discutiram e aplicaram os seus resultados para uma vida concreta, para suas comunidades, né? E esse trabalho, então, essa tradição oral que é comentada, discutida e aplicada à vida, recebe o nome de Mishnah, né? A Mishnah significando o que é ensinado, né? E apresentam a opinião, né, desses mestres sobre o entendimento religioso, sobre o entendimento da Bíblia e sobre as consequências desse entendimento para a comunidade. E quando essas tradições, que eram orais, elas foram compiladas em livros, então a compilação da Mishnah recebe o nome de Talmud, ou Talmud,
para ser mais exato com a pronúncia. E significa estudo, né? O completo desenvolvimento do judaísmo foi atingido, então, em cerca de 500 depois de Cristo, né? Mais ou menos ao mesmo tempo em que a Igreja Católica Romana tomou a sua forma, né? Então, coincide essa época, uma época de grandes religiões, de grandes movimentos, e é uma época em que o Talmud se completa e o judaísmo toma mais forma, né? Porque agora tem algo escrito, né? Que pode ser trabalhado. Os temas mais importantes do judaísmo é a noção de aliança com Deus. Tudo para eles reflete a aliança que eles tiveram com Deus a partir de Abraão e depois firmada no código da lei, ali das cercanias da Península do Sinai, né? Com Moisés, né? Um grande legislador. Então, essa noção de aliança com Deus é o ponto fundamental para o judeu, né? E, em seguida, a questão da sinagoga também é um tema muito importante, porque a sinagoga ela vai reunir, né, o povo para conversar a respeito das coisas judaicas, da religião, das orações, de tanta coisa mais. Junto com a sinagoga, nós poderíamos colocar sinagoga, Torá e Talmud. Por quê? Porque a Torá é a lei, o Talmud é a explicação, né? A compilação das explicações. Então, a noção de aliança com Deus, a sinagoga, Torá e Talmud, o Shabá, essa questão do descanso, né? O Shabá eu colocaria o Shabá, o Kosher e as fases da vida. Estão dentro desse mesmo bloco, né? Como tema importante, porque a questão do descanso sabático, ela tem a ver com a reunião comunitária, né? Então é muito importante. O kosher é a pureza, né? Os preceitos de pureza. Pureza é um conceito religioso também muito importante, né? E as fases da vida, né? Que são marcadas, né, por festas, são marcadas por ritos de passagem, né? Também a expectativa messiânica, né? Estão aguardando o Messias chegar, né? Eu sou um cristão, então eu penso que essa é a minha fé, né? Que o Messias já chegou. Jesus Cristo é o Messias aguardado, né? Porque nós somos herdeiros também, como cristãos, da aliança, porque o apóstolo Paulo vinculou a aliança com a fé cristã, quando ele fala do crente Abraão e da ministração da graça, que é superior à lei. E aí, essa fé e essa explicação da fé, ela tem tudo a ver com o nascimento cristão, não só não o surgimento apenas, mas o desenvolvimento do cristianismo em cima dessa ideia paulina, né? Então, essa expectativa do Messias está ainda entre os judeus e o sionismo, que é exatamente aquele movimento de retorno para a terra, né? Vamos voltar para Israel, porque eles estavam espalhados, né? A grande diáspora que espalhou os judeus por todo quanto é canto, e o movimento de retorno, né? Que consolidou eles como nação, nação moderna. E eu colocaria aqui, né? Desculpa, quase eu derrubo tudo. Eu colocaria junto com isso os festivais, né? As festas que movimentam toda a comunidade e são atrativos, né, dos judeus do mundo todo. Em dias modernos, se diz que o judaísmo possui 3 pilares de fé e prática. O primeiro é o techuvá. Techuvá significa arrependimento. Então, esse arrependimento ou retorno, né,
é um conceito religioso importante. Retorno aqui às origens, né? Quando se comete um erro, você precisa se arrepender, precisa do movimento de volta, precisa da restauração. Então, esse é o Teshuvá, é um dos pilares de fé e prática do judaísmo. O segundo é o tefilá. Tefilá significa prece, né? A ligação com Deus, é uma oração, né? O tefilá é o quebrantamento para falar com Deus. E você tem o tzedakah, que é a caridade no sentido de justiça, né? Praticar a justiça. A Bíblia fala muito sobre isso, né? Justiça ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, né? E o Antigo Testamento tem muito essa palavra. Então, tzedakah é a caridade no sentido da aplicação da justiça. Existe uma questão também nacionalista. O judaísmo é uma religião matriarcal. Não é patriarcal, é matriarcal. Então, todo filho de mãe judia é considerado judeu. Tem até um dos líderes do rabino muito famoso, né? Que é o Isaac Halevi Herzog. E ele falou até com uma sentença, até nos jornais da época, né? Ele fala, somente é judeu o nascido de mãe judia. Foi quase uma sentença, né? Se a mãe não for judia, mas o pai é judeu, então resta aos filhos o ingresso pela conversão judaica. Mas se é nascido de mãe judia, ele já nasce judeu. Então, como que acontece a conversão judaica? Se for mulher, conversão da mulher, a mulher se entrega à imersão. É uma espécie de batismo, né? Imersão, um banho de purificação, que é chamado mikvah. E o homem é necessário, se ele é convertido, também a imersão, esse batismo, estou chamando de batismo para ficar mais próximo do cristão entender, e a circuncisão, né? A circuncisão é muito importante para o judeu porque representa um sinal da aliança com Deus ainda antigo, né? E da época ainda do Antigo Testamento, isso é trazido ainda hoje, né, como prática de conversão. Até se alguém se torna prosélito, vem de uma outra religião, de uma outra etnia, e pretende tornar-se um judeu, também passará pela essa cerimônia de circuncisão, né? Uma vez convertido, ou tendo nascido como judeu, então o judaísmo não tem volta, né? Tanto que a circuncisão diz isso, né? Ninguém vai se descircuncidar, né? Uma vez feito, está feito. Então o pacto feito para a conversão judaica, ele é permanente. Então, o judeu sempre será considerado judeu, mesmo que ele deixe de praticar o judaísmo, ele será considerado, né? O conceito de sinagoga, como eu falei, sinagoga é muito importante, nasceu no exílio, né? No cativeiro babilônico foi que nasceu a sinagoga. O que é uma sinagoga hoje? Hoje é um edifício ou uma sala que tem como atribuição servir como lugar para reunião, para orações e culto, né? Em toda a literatura rabínica tem sido destacado que apenas uma única vez é referida a sinagoga como casa de orações, né? Beit Tefillah. Mas a sinagoga tem também essa função moderna. Sempre serviu para reuniões da comunidade. A comunidade judaica se reúne na sinagoga. E o nome grego
sinagoga, né, sinagogue, sempre lembro, eu sou professor disso, né, de grego, o sinagogue, e tem esse sentido, né, de reunir, né, de conversar, de discutir, né, tem esse sentido, né. Foi depois da destruição do primeiro templo, em 586 a.C., que passou a ser chamado de Beit Knesset, casa de reunião, e derivando do grego sinagoga, né? Eu morava no Rio de Janeiro e tinha muitas sinagogas perto de mim. Eu morava na Tijuca, né? E de frente da minha casa mesmo nós tínhamos clube judaico, e nós tínhamos muita interação com os judeus no Rio de Janeiro, no Brasil, né? E sempre tive muita amizade. Eu tinha vizinho judeu. Quando eu morei na Praça São Espenho, o meu vizinho de porta era um rabino, né? Então a gente tinha muita proximidade, conversávamos muito. Bem, Torá e Mishnah. Nós falamos de Mishnah e Talmud, né? Nós vamos falar um pouco de Torá e Mishnah. A Torá é o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas os judeus foram acumulando um conjunto de leis e ramificações de leis, e ainda foram colocando comentários, explicações, conclusões, que passou a ser entendida como uma Torá oral, como uma tradição oral da lei que está na Torá. E por isso que eles falam na Torá oral, né? Torá escrita, para diferenciar uma coisa da outra. E ao princípio, esse conjunto de tradições era transmitido realmente de forma oral. Mas no final da época do Segundo Templo, os líderes do judaísmo já passaram a escrever, né? Porque poderia se perder. Então essa tradição oral passou a ser escrita para conservar, né? E eles passavam então a estudar aquilo que estava escrito, né? Como que havia se tornado uma tradição. Aí surgiu a Mishnah, né? Após um certo tempo, então, perceberam que a Mishnah havia sido escrita de uma forma bastante resumida, e as pessoas, então, acabariam esquecendo, né? Os resumos deveriam estar com as explicações, né? E isso foi um motivo que levou que a Mishnah fosse desenvolvida. E eles passaram então a compilar o Talmud com as explicações e opiniões sobre Mishnah, né? Então existem dois Talmud. A gente fala no plural, né? Talmidim, né? Que é o Talmud de Jerusalém, Yerushalmi, e o Talmud da Babilônia, Babili, né? Então o Talmud da Babilônia é muito mais claro, né? E é uma leitura bem mais agradável. Existem hoje 37 tratados conservados do Talmud da Babilônia, né? Mishnah são 63 volumes, né? Então você vê, a Talmud tem 37, né? E a Mishnah são 63, dividido em 6 sessões. Cada uma dessas sessões da Mishnah cobre uma área diferente da vida judaica: agricultura, festas, legislação, relações familiares, sacrifícios no templo, né? E pureza ritual. Então esse é o conteúdo. O Talmud vai trabalhar, então, todos esses fatos, né? Bem, eu estou já terminando, eu queria ir só um pouquinho mais, porque eu vou usar apenas esse vídeo sobre judaísmo, né? A não ser que alguém faça alguma pergunta que precise, né? Como aconteceu quando alguém pediu para falar das ramificações do hinduísmo, né?
O judaísmo é referido como uma das 3 principais religiões monoteístas no mundo. A principal religião monoteísta é o cristianismo, que é a maior. Depois vem o islamismo, que também é uma grande expressão, quase tão grande quanto o cristianismo. E aí vem o judaísmo, né? São os 3 grandes monoteísmos, né? E o judaísmo é religião, é filosofia e é modo de vida. Mesmo sendo uma religião monoteísta a mais antiga, né? Mais antiga do que o islamismo, que é tão recente, né? E o cristianismo, que é um pouco mais antigo, possui menos adeptos do que o cristianismo e o islamismo. O judaísmo não é propriamente uma religião de conversão, embora o proselitismo exista. O proselitismo acontece. De vez em quando alguém se converte vindo de outra religião. Né? O que eu falo da mobilidade de religião, que eu disse no início, falando sobre religião, que é próprio, né? As pessoas têm direito de escolha. É muito importante. Normalmente, judeus ortodoxos não incentivam conversão de não-judeus. Eles não acham que seja importante a conversão de não-judeus, porque o judaísmo tem a ver com etnia, né? Então, não se busca muito isso. Poderia, porque é uma religião belíssima, né? Mas não é buscado isso. Atualmente, os judeus são cerca de 14 milhões no mundo. O Instituto Judaico fala isso, né? 14 milhões e mais alguma coisa. Menos de 15 milhões, talvez, né? A maioria desses judeus estão em Israel. E quase a outra metade está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem muito judeu. Então, eu lembro que em 2007 havia uma estatística, né? Eu não tenho uma estatística depois disso, eu tenho a quantidade de judeus, mas não de quanto nos Estados Unidos e quanto cá. Mas em 2007 era bem assim. 5,4 milhões de judeus estavam em Israel e 5,3 milhões estavam nos Estados Unidos, né? Contudo, pode ser encontrado um número de judeus em diversos países, mesmo aqui onde eu estou, né, no sudeste da Ásia, né, e a região bem interessante, de maioria budista e depois hinduísta, né, e depois islâmica. Você encontra judeus aqui, né, e eles com as suas lojas e com a sua rica cultura, né, até sinagoga tem. Então, entre os países europeus, a França é o país que tem mais judeus. A França. Você vê, né, a França tem uma quantidade grande também de islâmicos, né? Mas o país, depois dos Estados Unidos, é a França, porque tem mais judeus. 3 rituais judaicos são muito importantes e merecem destaque, porque faz parte do modo de ser da comunidade. Um é o Brit Milá, que é propriamente a circuncisão do menino judeu, né? Acontece aos 8 dias de vida. De acordo com os judeus, o ritual segue os preceitos ordenados lá na Torá, e que está constando realmente. E tem o Bar Mitzvah, que é a primeira leitura da Torá feita pelos meninos. Os meninos judeus vão à sinagoga com 13 anos e realizam então a primeira leitura da Torá. Esse ritual representa a iniciação dele na vida adulta, que começa aos 13 anos. Mas se for menina, o menino é o Bar Mitzvah. Mas se for menina, é o Bat Mitzvah, né? A diferença é entre o RT, né? O Bat Mitzvah é a primeira leitura da Torá feita pelas meninas judias, realizada aos 12 anos de idade. Significa marcação da maturidade religiosa das meninas dentro do judaísmo. Existe uma instituição em Israel muito importante também, que é o Muro das Lamentações.
hoje é o lugar mais sagrado dos judeus, estava localizado na área ocidental de Jerusalém. O Império Romano, quando derrotou os judeus, um massacre, né, e destruiu a cidade de Jerusalém, né, também destruiu o templo. E em volta do templo havia as muralhas que haviam sido construídas por Herodes o Grande. Herodes, quando fez a reforma do segundo templo de Israel, ele protegeu o complexo do templo com as muralhas. E tudo foi destruído pelos romanos, né? Menos esse muro que ficou. Houve uma época que esse muro foi coberto de lixo por invasores, né? E depois, quando Israel conseguiu o controle daquela parte da cidade, eles falavam escavar, mas na verdade foi uma limpeza, né? E lá estava o muro, e eles então arrumaram tudo, e hoje é o lugar mais sagrado, né, em Israel. Salomão tinha feito o primeiro templo, e essa é uma parte do segundo templo. Bem, essa é a visão sobre o judaísmo, né? O judaísmo, embora tenha nascido com Abraão na aliança com Deus, se desenvolveu como uma civilização através de Moisés, Davi, Salomão, passou por muitos reveses, que inclui deportação, antissemitismo, perseguição, muitas guerras, né? Perseguição em vários níveis, né? Os nazistas, né, fizeram coisas terríveis, mas eles sobreviveram e são uma cultura muito interessante e uma religião muito forte. Bem, aqui eu vou chegar ao final, né? Os judeus acreditam que Deus é o criador do universo e a influência maior sobre a humanidade é Deus. Procuram seguir os ensinamentos da Torá, dos outros livros da Bíblia hebraica, além das tradições que são escritas, né? O judeu crê que pertence a uma linhagem que recebeu um pacto com Deus e que esse pacto tem valor eterno. Por isso, mesmo os judeus que não são religiosos têm alguma ligação tradicional com a religião, com as instituições religiosas e com o seu povo através do judaísmo. Bem, eu sou Valdeir Contaif, eu estou falando sobre religiões mundiais e estamos encerrando aqui, então, essa parte com os judeus. Eu convido você para a gente comentar sobre a religião no Brasil. Eu vou dar de dados estatísticos e alguns comentários para encerrar essa série.